E aí, pessoal, chegou a nossa hora. A estreia no Campeonato Brasileiro é neste domingo, 16 horas, contra o Vasco da Gama, em São Januário. Nós vamos falar das equipes, nós vamos falar da expectativa, da mobilização da torcida, porque hoje é dia de vitória. Sim, senhor, você vai entender. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora a hora é do ativo, o ativo ultra, aquele que vai apimentar a sua relação e vai lhe deixar sem chance de derrota, 100% natural, sem contraindicação, que você compra no link da descrição e recebe na tranquilidade de casa, sentado na poltrona, esperando o jogo do Tricolor, para depois do jogo, claro, vencer essa partida. Então, ativo outra, não esqueça, aqui é vitória certa. Gente, chegou a nossa hora. O Grêmio estreia às 16 horas no estádio de São Januário, tradicional, histórico São Januário, contra o Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. A estreia do Grêmio, por si só, ela é sempre mais nervosa, ela preocupa fora de casa. O Grêmio vem de uma derrota na Copa Libertadores, que colocou, inclusive, em risco a classificação do Grêmio à segunda fase, aos mata-matas. Mas o Campeonato Brasileiro merece toda a intensidade. Não se pode brincar com o Campeonato Brasileiro. E o jogo do Grêmio contra a equipe do Vasco é um jogo que, por si só, dá uma sensação. Primeiro, um gigante do campeonato do futebol brasileiro, Vasco da Gama. Ninguém diminui a história, a força do Vasco da Gama. Jogando na sua casa, por óbvio, é um adversário muito pesado. Começa por aí. É muito difícil jogar lá sempre. Mas nós temos que olhar as realidades. O Vasco da Gama hoje não tem um grande time de futebol. Pelo contrário, por mais investimento que tenha feito, o Vasco da Gama não necessariamente é um time muito... vai ser um time competitivo nessa competição. Duvido muito que seja. Olha só, tá? Vou pegar a prancheta aqui pra gente conversar sobre isso, tá? Lembrando que dia de jogo é dia de prancheta, tá? Eu vou colocar, depois eu coloco o Grêmio aqui para vocês, mas eu vou colocar inicialmente o Vasco. O goleiro nosso conhecido, Léo Jardim, formado nas categorias de base do Grêmio. O lateral direito é o Paulo Henrique. O lateral esquerdo é o Lucas Piton. A zaga tem o veterano Medel, chileno, muito bom jogador, Medel, mas veterano. O quarto zagueiro é o Léo, lembra? O que era lateral, jogou no São Paulo, jogou, que chamavam de Léo Pelé e ele não gosta e tal. No meio, 3 jogadores. O Matheus Carvalho, o Galdames e o Sforza. Aí na direita tu tem o Rossi, ex-Inter, o David, ex-Inter, na esquerda, e o Vegete, perigoso Vegete, o centroavante, o número 9. Que não é número 9, eu acho, que joga aqui. Então, esse time aqui não pode gerar nenhum tipo de desconforto ou de desconfiança com relação ao Grêmio. E eu não estou aqui diminuindo a história do Vasco da Gama, pelo contrário. Mas nós sabemos que esse time aqui, ele não faz campanha no Brasileiro. O campeonato do Vasco da Gama é diferente do campeonato do Grêmio, pelo menos no que diz respeito às escalações. Nós não podemos falar isso. O técnico é o argentino Ramon Dias, de história no futebol. A gente até torce, sabe? Eu torço pelo Vasco, não gostaria do Vasco na segunda divisão, e acho até que não vai ser isso que vai acontecer. Só que não vamos achar aqui que esse time, ou essa escalação, melhor do que o time, porque o time a gente não conhece ainda, nós vamos conhecer detalhes, ela pode gerar algum tipo de grande problema para quem quer ser protagonista. Então o Grêmio, ele precisa ganhar o jogo lá. O Grêmio está escalado com o Marquezin, o Kaique nem foi, o lateral direito é o João Pedro, aí o Rodrigo Eli, Walter Kahneman,
E a lateral esquerda hoje joga o Cuiabano. O meio-campo começa com Vijaçante, tem ao lado dele o Duqueiroz, lembrando que o PP ficou em Porto Alegre, estão dizendo que é por preservação. Aí é o Cristaldo, o Pavon, o Gustavo Nunes e o Diego Costa. Esse é o Grêmio. Não é nenhum absurdo dizer que esse time aqui tem que ganhar daquela escalação que eu passei do Vasco. Né? Não é soberba. Né? Então, essa é a realidade hoje. Essa é a realidade hoje. O Grêmio que no ano passado sofreu com o Vasco da Gama lá, com o Vegete naquele momento, mas o Grêmio, essa escalação do Grêmio, precisa ganhar daquela que eu citei ali. Precisa ganhar. Essa é a realidade. Né? É um time que tem altos e baixos? Tem. Teve um momento ruim nessa temporada? Teve. Mas depois que o Diego Costa chegou e quando atuou com uma ideia mais... como é que eu posso dizer para não ofender belezas? Com mais... totalmente focada, que não foi o que aconteceu no último jogo. Os caras estavam vindo de uma festa e se apresentaram 30 horas antes do jogo. Totalmente focada, como eu acredito que estão hoje, tem que ganhar o jogo. Então, eu acredito muito que o Grêmio vá fazer enfrentamento, que o jogo é perigoso, todos os ingressos vendidos, casa cheia, o torcedor do Grêmio, os 1.200 que tinham à disposição foram vendidos, ou seja, o Grêmio vai ter 1.200 torcedores e o espaço dedicado ao torcedor do Vasco totalmente lotado. O Vasco sabe da importância dos jogos em casa e esse time do Vasco aqui, ele é aguerrido. Agora, futebol é jogador, futebol ele tem que ser tratado dessa maneira. E por si só eu acredito muito que o Grêmio vai fazer vitória, estrear e depois vem para Porto Alegre com 2 jogos que são muito importantes de fazer ponto. O Grêmio, se quer alguma coisa alta no campeonato, precisa começar fazendo pontos exatamente nesses adversários. É nesses adversários que as coisas vão abrindo. Elas vão se abrir exatamente em cima desse modelo de adversário. E é isso que eu espero para hoje. Nós vamos começar a jornada em GZH e também no YouTube. Eu vou fazer exatamente de onde eu estou aqui, exatamente como eu estou, em razão de eu estou ainda me recuperando da gripe. Então eu vou fazer daqui. Abrimos às 14 horas. Vamos até às 20 horas. E às 20 horas eu abro aqui no canal, eu abro a nossa live de domingo tradicional, eu abro aqui, então a gente vai ficar conversando um tempão, até às 8, obviamente, em GZH, no canal do YouTube de GZH, e às 8 horas a gente vai interagir diretamente aqui no canal do CCD. Então, conto com vocês. Hoje é dia de Grêmio, hoje é dia de estreia no Campeonato Brasileiro, e hoje é dia de começar ganhando. É isso que eu espero. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.